Oi, gente, paz de Cristo Jesus, tudo na paz, tudo na bênção. Mais aqui uma vez com vocês, com a poderosa palavra de Deus, né? Mais um dia de transmissão pra gente, mais um dia pra gente compartilhar o que Deus fala através da sua poderosa palavra. Ela mesmo diz que ela não volta vazia, ela tem um propósito. Quando a gente prega a palavra, quando a gente fala da palavra do Senhor, ela tem um propósito da parte de Deus e ela não retorna para o céu vazia. Ela faz um efeito aqui na terra. Amém? E eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 4, verso 3 em diante, diz assim, ó. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos do Senhor e serviram. Amém, queridos? Um texto do livro de Mateus, no capítulo 4, que nós conhecemos como a tentação de Jesus, né? Ou o deserto de Jesus. E esse texto é interessante porque ele revela a parte mais perversa do diabo. Não sei se tem uma parte mais perversa da parte de Satanás, mas por assim dizer, é uma das partes mais perversas da face de Satanás, que é tentar as pessoas, né? E é interessante que o diabo ele tenta e ele aproveita, né, onde tem as partes mais fracas da vida do ser humano para ele tentar. E às vezes a pessoa está passando por um período de tentação, e às vezes a pessoa fala assim, eu estou em pecado, eu estou errado, não sei o que eu fiz. Tem gente que até fala assim, olha, eu acho que eu atirei pedra na cruz porque eu estou passando por essa provação, porque eu estou passando por essa tentação. Às vezes não. O próprio Jesus aqui, ele está passando por uma tentação. Jesus pecou? De forma nenhuma. Jesus estava em desobediência? De forma alguma. Jesus, ele estava simplesmente sendo tentado porque o diabo tenta mesmo. Porque Satanás, um dos nomes dele é tentador mesmo, ele tenta o ser humano, ele quer desviar o ser humano. E na tentação de Satanás ele tem os seus propósitos. Primeira coisa é questionar a sua filiação com o Pai Celestial. Ele quer, além de questionar isso, colocar dúvidas no coração do ser humano, no coração do cristão. Será que você é filho de Deus? Porque você está passando por essa prova? Essa é a intenção do diabo. Porque quando ele consegue atingir a fé do ser humano, ele conseguiu destruir o ser humano de forma total. É verdade. Então a pergunta do diabo é capciosa. Se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. A pergunta do diabo no acontecimento aqui, ela é uma pergunta capciosa, astuciosa. Ela é uma pergunta terrível, porque ela coloca em xeque a fé de Jesus. Como diz, será que você é filho de Deus mesmo? Afinal, o filho de Deus não passa prova. Afinal, o filho de Deus não sente dor.
É isso que o diabo quer colocar na mente das pessoas. Afinal, o filho de Deus não tem problema, o filho de Deus não fica nervoso. Filho de Deus não tem luta, não tem perseguição. Quem foi que falou isso? Se o próprio Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, se no mundo nós seremos perseguidos. Existe uma coisa que o ser humano fala, que o diabo fala e que Deus fala. E na realidade, a verdade é o que Deus fala. Não é o que o diabo fala, não é o que o ser humano fala. Então aqui na terra nós teremos aflições sim, teremos perseguições sim, e a maior parte dela da parte de Satanás. O próprio diabo aqui está tentando Jesus está lá no deserto. Jesus está lá depois do seu batismo, ele foi para o deserto para se preparar, não sei, para ter um treinamento, eu não sei, só sei que Jesus foi para o deserto ali, e ali o diabo chegou ali, e começou a falar, começou a provocar, começou a questionar se Jesus era realmente filho de Deus. Mas você sabe, nas tentações da vida, seja elas quais forem, você sabe qual é uma coisa que nós temos que ter dentro da gente? Saber quem a gente é. Você tem que saber quem você é. Você não pode ter nunca na sua vida crise existencial. Será que eu sou isso? Não. Você tem que saber que você é filho de Deus, nascido de Jesus. Quando eu falo nascido de Jesus, nascido da palavra. É verdade. Nascido de Deus. A Bíblia diz que todos que aceitaram a Cristo como Senhor e a sua palavra têm o poder de serem feitos filhos de Deus. E o filho de Deus, ele passa a luta aqui sim, ainda estamos na terra. Ele passa provação sim. Ele passa dor sim. Filho de Deus tem câncer. Filho de Deus tem problema de saúde. Filho de Deus tem problema na família. Filho de Deus tem problema com os filhos. Estamos na terra, irmão, ainda não estamos no céu. Mas há uma eternidade para nós. E como é que eu chego nessa eternidade? Eu chego como filho. Mas essa filiação depende muito da minha fé. É a fé que sustenta a minha filiação, a minha fé em Jesus Cristo, a minha caminhada com Jesus. Tanto é que a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas o diabo quer derrubar essa fé. A tentação de Satanás é derrubar a fé. Você vê que ele é bem específico. Ele fala, se tu és filho de Deus, o que é? Ele tem que questionar o coração de Jesus. Mas pastor, o que eu devo fazer? Eu tenho que ter uma firmeza, eu tenho que saber quem eu sou. É verdade. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu não posso ter uma crise de identidade por causa da prova. Jesus estava com fome sim. Diz o texto aqui no verso 4, né, que ele estava jejuando. Ele estava jejuando. Versículo 3, né? Aproximando-se dele, disse: se tu és filho de Deus, manda essas pedras transformar em pães, porque Jesus estava com fome, Jesus estava jejuando ali, o texto fala isso. E Jesus chega, a primeira coisa que Jesus faz, testifica a filiação na cara do diabo. Ele fala assim, Jesus respondeu e disse, está escrito. Olha só que coisa interessante. Por isso que eu uso a palavra para ministrar, que está escrito, eu não erro, porque eu não falo de mim mesmo, falo da palavra. Nem só de pão viverá o homem. O que ele está dizendo? Olha, não é só de comida. Agora eu estou com fome. Agora tem um problema aqui. Mas amanhã esse problema não existirá mais. É isso que ele está falando. Por isso que não é só de pão que a gente vive. A gente come sim. Tem que comer, mas não é só disso que a gente vive. E Jesus fala, ele é bem específico, ele fala assim, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele fala boca de Deus, ele tá falando o quê? Eu estou ligado em Deus Pai. Quando nós falamos Deus, nós estamos falando Pai. E aí nós estamos falando na cara do diabo. Meu camarada, você não consegue desviar do meu Deus. Na hora do deserto, na hora das provas. Você não consegue me desqualificar. Você não consegue desfigurar a minha fé e a minha vida com Deus. É simples a palavra, é só se manter. É simples. Mantenha na presença de Deus. Paulo diz, de fé em fé, de graça em graça.
Não importa o deserto que a gente vai passar, a luta que a gente vai passar, você não pode deixar o Senhor. Ah, pastor, o diabo vai tentar? Vai. Vou te dar uma notícia verdadeira. O diabo vai te tentar sim. Não existe paraíso na terra. O paraíso que a gente tinha na terra, a gente perdeu por causa do Adão. Agora, nas regiões celestiais, sim. Pastor, vamos ter esse paraíso de volta? Vamos. Jesus falou que nós vamos ter o paraíso que está preparado desde a fundação do mundo. É nossa herança. Essa herança, ela veio de graça, mas por causa do pecado, né? Agora ela está em Cristo Jesus. Ela tem que ser pela fé. É verdade. Então, a proposta do diabo, o propósito do diabo é desviar você. E ele vai aproveitar os momentos de fraqueza, os momentos de luta, os momentos de perseguição em todas as áreas da nossa vida. Ele está tentando pegar Jesus pela necessidade. Ele está tentando pegar Jesus pelas faltas. Porque ele sabe que o ser humano, ele é vendido. Infelizmente. Quando fala de coisa material, o ser humano já muda em relação a Deus. É verdade. Jesus está dando uma prova para o ser humano. Olha, não é só de pão que vive o homem, não é só de coisas materiais. Mas eu vou falar uma coisa para você sem medo de errar. De toda a palavra que vem do Senhor. Porque a palavra que vem do Senhor, ela promete a gente ser abençoado em todas as áreas da nossa vida. Amém? E o tentador, ele é insistente. Aí o que ele faz? Bom, ele não conseguiu pegar de um lado, ele ataca do outro. Vai ser enquanto a gente viver, meu irmão. Enquanto a gente viver, o inimigo vai tentar. Então agora Satanás, ele pega Jesus, está lá no versículo 5, ele coloca na cidade de Jerusalém. E ele coloca no pináculo do templo. Geralmente os templos sempre tem aquelas torres altas, né? Ele coloca Jesus ali em cima. E ele fala assim, se você é filho de Deus, joga, vai, pula. E ele usa a palavra, olha só. Porque está escrito que lá no Salmo 91, né? Aos anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Você não vai tropeçar em pedra. Está escrito, vai, se lança daí. E ele fala, o problema não é ele mandar Jesus se jogar. É a pergunta novamente, que está lá no verso 6. Se tu és filho de Deus. Jesus podia falar assim, não, eu sou filho de quem? Eu vou te provar que eu sou filho de Deus. E Jesus se jogava. E eu tenho certeza que nada ia acontecer com Jesus. Jesus andou por cima da água. E não afundou. Andou ou não andou? Jesus andou por cima da água e não afundou, amigo. Misericórdia, ainda mandou o mar sossegar. Então, se tiver Jesus, ele se jogaria sim e nada ia acontecer com ele. Só que tem o seguinte, Jesus fala assim, olha, não se coloca Deus à prova. Também está escrito, não tenta Deus. Deus não é um Deus de disputa, ele é sim, ele só entra na batalha para ganhar, gente. Amém? Ninguém tem que estar demonstrando poder. Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, olha, se Deus não curar essa pessoa na minha cara, se Deus não curar essa pessoa aqui, eu volto para o mundo. Eu volto a fazer as coisas que eu fazia. E esse cara estava orando para uma mulher com câncer, né? E a mulher veio a falecer. Vontade de Deus. Para Deus, a morte e a vida é a mesma coisa, né? Para nós a vida é plana, mas para Deus. Tomou para si a menina. E esse rapaz, infelizmente, ele voltou para o mundo. Voltou para as coisas erradas. E ele foi assassinado. Jogaram ele dentro de um galão e tocaram fogo nele, né? Eu fiquei muito triste, né? Mas eu me lembro da oração dele, ele falando isso, né? Se Deus não me curar, eu faço isso. A gente é filho de Deus e pronto. Ninguém precisa, ninguém que está à nossa volta, nem o diabo, nem os anjos das trevas, nem os anjos caídos, nem as pessoas que estão de fora, precisa que a gente viva propagando aí a nossa vida. Não, a gente propaga os feitos de Deus. Porque propaganda, né? O diabo queria propaganda. Se você é filho de Deus, se propaga, se lança, aparece. Aparece aí, Jesus. Todo mundo quer ver você pular aí, vai.
Muitas vezes tem gente que não entende Deus e quer aparecer e quer colocar Deus à prova. Viva a vida simples, irmão. Na presença do Senhor, pronto. Se Deus vai fazer milagre, Ele vai fazer. Agora não precisa provocar Deus, não precisa tentar a Deus. Pô, sabe por quê? Deus não é criança, Deus sabe estar no teu coração, no meu. Jesus é a mesma coisa. No meio da tentação ele falou: rapaz, para com isso. Acho que eu vou tentar o meu pai. Eu sei de onde eu vim. Jesus sempre falava: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Não existe crise de identidade. Porque Jesus era firme na palavra. Você sabe o que mantém você na sua identidade espiritual como filho de Deus, mesmo no meio da provação, da tentação? A palavra de Deus. Medita na palavra. Crê na palavra. Viva a palavra. Que você não vai ter crise. Vai vir a luta, o diabo vai tentar. Sim, você vai estar forte. O diabo vai usar pessoas. Sim, mas você vai estar forte. Porque a palavra, o próprio Jesus fala aqui. Não é só de pão, não é só de comida, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão não alimenta, a comida não alimenta o nosso corpo. A palavra alimenta a nossa alma. E uma alma alimentada, o diabo não pode. O diabo dá para trás. Entenda isso. Entenda isso. Amém? Mas o diabo não se dá por satisfeito. Sabe o que ele faz? Tentador é tentador, né, irmão? Entenda isso. Né? Ele pega Jesus, bota agora num monte muito alto, eu acho que fora da cidade, né? E ele mostra todos os reinos do mundo, né? E fala assim: olha, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Aí você vê, né? As propostas que, se o diabo fez essa proposta para Jesus, imagina para as pessoas. Aí você vê algumas pessoas aí no mundo artístico, né? Pessoa não tem uma inteligência, não é um engenheiro, não é um médico, nunca estudou, não faz nada, mas ganha bilhões e bilhões e bilhões, né? Porque fez uma música, fez uma música que faz apologia à droga, faz um funk que faz apologia a prostituição, a promiscuidade, e o diabo bota lá em cima. Esses caras são milionários. E outras áreas também, né? As pessoas vazias. Tem umas que não aguentam a pressão do Satanás, que é tão forte que se matam. De estar vendo uma história de uma roqueira novinha aí que se matou. E um monte delas que não vou estar falando o nome aqui, entendeu? Que não interessa. Mas são os reinos deste mundo. Pessoas que cederam a Satanás. Tem as histórias aí de boa parte dos maiores ídolos da música vieram da igreja. Michael Jackson veio da igreja. Elvis Presley veio da igreja. Foi tirado de dentro da igreja, dentro do reino. E mais um monte aí, você pode pesquisar. A maior parte desse pessoal que fez muito sucesso, que morreu prematuramente, morreu nas drogas, morreu em suas crises. Eles saíram de dentro da igreja, de dentro do reino. Pessoas que passaram pelo deserto e o diabo seduziu. Deus, reinos do mundo. Deus, reinos do mundo. Jesus não. Só que tem um detalhe. Quando o diabo fala em adoração, Deus não admite. Quando o diabo fala em troca, Deus não admite. E quando o diabo falou para Jesus: se você fizer isso, se você prostrar diante de mim e me adorar, lá no verso 9, Jesus perdeu a paciência. Falou: não, adoração não. Até aqui, tudo tem uma medida, Satanás. Até aqui você foi. Agora, olha o verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele darás culto. Amém, meu irmão? Por isso que Deus não gosta de idolatria. Por isso que Deus não gosta. Deus não admite ser trocado. Ninguém pode substituir Deus. O ser humano, ele nasce, né, com ausência de Deus, deficiência de Deus.
O ser humano, na realidade, ele pode nascer com qualquer deficiência, ela é suprida, mas de Deus não. Ele nasce, vamos supor que nasce uma criança, a mãe morre. Se uma tia criar aquela criança, ou uma pessoa adotar, ela vai ter aquela pessoa como mãe. Se uma criança nasce, perde o pai, ainda é bebê, não conheceu o pai, qualquer homem pode substituir, aquela pessoa vai ter aquela referência de pai. Mas tem uma referência que a gente nasce, que ela precisa ser suprida na nossa vida, que é Deus. Todo mundo ele precisa de Deus, ele precisa aceitar Deus da sua vida para ele viver a eternidade. Então o diabo ele quer ser o Deus das pessoas, por isso que ele é chamado Deus desse mundo, o Deus desse século, e para isso ele quer adoração, para isso ele cria uma série de instrumentos, uma série de tabelas para ser adorado. O dinheiro, as imagens, as pessoas. Tem gente que adora pessoas. Se admirar uma pessoa não é pecado, agora adorar não. Então, quando o diabo ele fala me adora, Jesus fala tá atrás, Satanás, acabou. E o diabo deixou Jesus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Olha só. Verso 11, né? Diz assim, com isso deixou o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e serviram a Jesus. Amém, queridos? Então essa é a palavra para hoje, né? Para a nossa vida. Resista o diabo. A Bíblia diz, resistir o diabo, né? Sujeitai-vos a Deus. Olha só, a palavra de Tiago é essa. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, ofereça uma resistência. Seja filho de Deus, sim. Não tenha crise de identidade. Isso não. Filho de Deus. Sou filho de Deus, sim. Por quê? Porque Jesus me salvou e me deu esse título. Está escrito lá no livro de Evangelho de João, todo o capítulo 1, lá verso 10, 11, 12. Está escrito, todos que o aceitaram, Deus e o poder de ser feito filho de Deus. Então, aceita Jesus como seu Senhor, aceita o sacrifício vicário, sacrifício da cruz do Calvário, viva na palavra de Deus, vença as tentações e seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tempo de vitória, tempo de vida e vida em abundância em Cristo Jesus.